Mas graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje mais uma sexta-feira que nós estamos nesse propósito. E sem Jesus nada podemos fazer. Estamos nesse propósito. E a partir do momento que a gente serve a Deus e espera nele, irmãos, pode confiar, porque Deus é fiel. Tem muita gente que não gosta de oração. Sexta-feira nós sempre tivemos elas aí com uma boa parte para a palavra de Deus, graças a Deus, para a mensagem, mas nós temos aí uma meia hora, 40 minutos para estar orando. E tem pessoa que talvez foge de vir na igreja justamente por isso. E é nesse momento que Jesus opera. É nesse momento da oração que nós alcançamos o talvez morrendo justamente por esse motivo, né? Mas nós aqui estamos. Vamos orar por nós, pela nossa família, por aqueles que estão aqui, por aqueles que não puderam vir e por aqueles que não quiseram também, para que Deus fortaleça, porque a oração é saída, é assim. Aleluia. Vamos colocar em pé então. Vamos falar. Nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, querido Deus, glorioso Pai. Graças, meu Senhor, Deus, por este momento tão maravilhoso. Glória a Deus, Senhor, que preparado, Pai, para que as famílias de Jesus. Aleluia. Coração alegre na presença do Senhor. Agradecendo, meu Deus, por estes momentos. Agradecendo, meu Deus, pelas bênçãos, Pai, que o Senhor tem derramado sobre este lugar. Eu agradeço, meu Deus, porque Jesus saiu, Senhor, e mais uma vez nós estamos com essa certeza, Senhor, nos humilhando diante do Pai, com essa certeza, Pai, confessando, Senhor, e sem Ti nada nós podemos fazer. Meu Deus, é que existem almas esperando da parte do Senhor, aguardando a solução. Mas a palavra do Senhor nos ensina, Pai querido. Muitas das vezes tem paciência, Senhor. O salmista, aleluia, ele diz: esperei com paciência do Senhor. Ele ouça para mim, aleluia. Ele ouviu o meu clamor. Ele nos dá paciência, nos ajuda a
entrar na palavra do nosso Deus, eu gostaria de convidar a igreja já para nós abrir nossa Bíblia lá no Evangelho São João, segundo escreveu o apóstolo João, no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 8, João 8. Graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus tem cuidado de nós nesse lugar, Deus tem cuidado de nós em todos os lugares, porque esse Deus que nós servimos é onipresente, onipotente, onisciente. Então Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Graças a Deus. Capítulo 8, João, capítulo 8. Meu irmão, estou sentindo hoje que a gente está falando sobre libertação. Viu? Nossa irmã cooperadora, ela leu lá no Salmo 55, né? Uma bênção. Nossa irmã cooperadora, no início do culto, na abertura do culto, ela leu lá no Salmo 55, lá fala sobre libertação. Lá fala sobre libertação. Fala que eis que fugiria para longe e perguntaria no deserto. Ele diz assim: assim eu disse, ó quem me dera asas como pomba, então voaria, estaria em descanso. Está falando de libertação, né? Acharam, meus irmãos? João 8. João 8. Vamos estar fazendo a leitura a partir do versículo 29, que diz assim: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como nos dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Amém. Até o 36. Graças a Deus. Santíssimo e maravilhoso. Maravilhoso. Damos graças ao Senhor Jesus por mais uma vez estarmos aqui. Diante de nós está este livro santo, a Bíblia Sagrada. Agora, como dependemos do Senhor, Jesus, aleluia. Peço ao Espírito Santo, falar em nossos corações. Fala conosco, alimenta-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Vamos sentar. Pode se sentar. Irmãos, como que é bom, eu gosto sempre de ter aí uma confirmação quando nós vamos trazer a palavra de Deus, e é onde a nossa irmã cooperadora leu, realmente, ela leu 2 versículos, né, que o Salmo realmente, o Salmo 55, onde ela leu, é um Salmo maravilhoso. Esse Salmo, ele trata para nós lançarmos cuidados sobre o Senhor. E ele fala ali sobre uma perseguição. Ele fala sobre uma perseguição. E quem está perseguido, muitas das vezes, ele está oprimido, ele está preso de alguma maneira. O salmista chega a dizer lá naquele salmo que a nossa irmã leu, ele disse assim no versículo, diz, assim eu disse, o salmista dizendo, ó quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso, e fugiria para longe, pernoitaria no deserto, apressaria a escapar da fúria do vento, da tempestade. Então aí fala sobre a libertação, a liberdade que tem um pássaro. Então é sobre essa libertação, a libertação que eu queria falar nesta noite, sentir que nosso Deus
Ele tem algo nessa área da libertação, que muitos, apesar de conhecer a palavra, apesar de estar há tanto tempo, muitos trilhando esse caminho santo, né? Nessa caminhada, mas ainda não tem aquela liberdade. Por que será que não tem a liberdade? Porque Deus tem esclarecido tanto, Jesus, Ele tem esclarecido tanto, Ele tem ensinado tanto no nosso meio, e a falha da parte dele com certeza não é, irmãos. Quando nós estamos aí servindo a Deus e ainda tem algo que está dando errado, que persiste, porque momentos nós temos, momento de batalha, e por isso que nós estamos aqui, por isso que nós temos muito que agradecer a Deus. Na vida de todos é normal surgir uma luta, surgir uma perseguição, mas nós vamos vencendo. Agora aquele que está sempre derrotado, está sempre fraco, sempre ali deficiente, sempre, então alguma coisa está errada. Então, nessa noite eu creio que Deus está querendo esclarecer, Aleluia. está querendo esclarecer. Então vamos dar crédito à palavra do nosso Deus. E aqui onde nós lemos, Jesus Cristo, Ele falou assim, nós lemos no versículo 29, aquele que me enviou está comigo. Aquele que enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, uma garantia que todo crente tem que ter, todo cristão, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que está servindo a Jesus, ele tem que crer nessa palavra aqui, que Deus está conosco, o Senhor está conosco o tempo todo. O Senhor não está conosco somente aqui, o Senhor está conosco o tempo todo. Ele está conosco. Então Jesus disse isso, o Pai está comigo, o Pai não tem me deixado só. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós estivermos em qualquer situação que nós tivermos, nós ter a certeza de que o Pai não nos deixou só. Ele deixou aí, Ele tem uma promessa que Ele não nos deixaria órfãos. A partir do momento que nós nos entregamos a Jesus, nós não somos órfãos. Tenha certeza disso. Tenha certeza que você não está desamparado. Embora muitas vezes nós estivemos em certas situações, justamente para nós colocar a nossa fé em prática. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então surge coisa na nossa vida que difícil para nós, realmente difícil, mas é para nós colocar a nossa fé em prática, ter a certeza que nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Então é isso que nós temos, irmão, nós temos que ter essa confiança. Nós não podemos estar a qualquer hora, por qualquer motivo, por qualquer palavra que se levanta, que muitas das vezes vem do nosso meio, muitas vezes é o próprio inimigo querendo fazer um reboliço, ele sopra lá uma palavra, talvez até a pessoa até aumenta e acaba chegando em nós, talvez nem é verdade, uma palavra que nós não ouvimos direto da pessoa, passa um, passa no outro, acaba aumentando ou diminuindo e chega até nós. Isso não é motivo de nos fazer esfriar, porque nós temos certeza que o Senhor está conosco. O Pai está conosco, Ele está vendo aquilo que não só que nós estamos falando, mas aquilo que nós estamos pensando, que nós estamos desejando para o nosso próximo, está vendo o coração. Isso Deus sabe de tudo. E a palavra diz que Ele não desampara. O Pai não me tem deixado só. Mas só que aí vem uma questão. Por quê que Ele não tem me deixado só? Por que Ele não deixou, não desamparou? Aqui no caso é Jesus falando. Mas por que muitas vezes nós testemunhamos que nós fomos vencedores, irmãos que testemunham aqui de vitória, que recebeu vitória? Por quê? Está aqui, ó. Muitos talvez estão aprisionados, não receberam bênção por causa disso. Porque, disse Jesus, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre, ó, sempre, não é às vezes não. Eu faço sempre o que agrada a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes passa batido. Aleluia. É um segredo que muitas das vezes passa desapercebido,
por nós. Nós nem sempre estamos fazendo a vontade de Deus, nós fazemos a vontade de Deus. Vir até aqui é fazer a vontade de Deus? Sem dúvida. Cada um chegou até aqui, mas é maravilha. Cada um deixou muitas vezes as coisas lá pela metade, deixou muita coisa que tinha que fazer em casa, mas veio. Tem pessoas aqui que deixaram crianças em casa, mas estão aqui. Né? Mas talvez nós acabamos falhando em alguma coisa. Nós não fazemos sempre o que lhe agrada. E está sempre diante de nós. Por isso a palavra diz que nós temos que tomar a nossa cruz a cada dia. Nós temos que nos avaliar a cada dia e seguir o que manda Jesus. Aleluia. E eu vou te falar uma coisa, para agradar a Deus, quero ser bem sincero. Você sabe disso, nós sabemos disso, que para agradar a Deus, muitas vezes nós não agradamos a nós. Nós não agradamos a nossa vontade. Nós temos um evangelho na Bíblia, é o evangelho santo, é o evangelho puro, é o evangelho genuíno, é o evangelho de renúncia. E para renunciar, quem? Renunciar ao evangelho? Não, renunciar a nós. Aleluia. O evangelho está aí, está traçado. Glória a Deus. O evangelho é essa linha, esse caminho. Então nós temos que renunciar, é nós que temos que renunciar. Fala, Deus. Aleluia. Está diante de nós essas opções durante o dia, por várias vezes, para nós agradar a Deus ou não agradar. Ou agradar a Deus ou agradar a nossa carne. Agradar a Deus ou agradar nosso amigo, nosso irmão, nosso parente. Está diante de nós. Verdade, Jesus. Então, é uma coisa que muitas vezes está prendendo a pessoa e ele está preso e ele não sabe por quê. Verdade. Mas Jesus fala para buscar a Ele. Glória a Deus. Não quer dizer para desprezar a nossa família, não é isso. É nós temos que amar a nossa família, mas buscar Ele em primeiro lugar. Aleluia. Aleluia. E aí Glória ele diz a Deus. assim, ó, então, dizendo essas coisas, muitos creram nele, quando ele disse isso. Aleluia. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Ele está dizendo, não, você não crê nele. Então eu creio, se você chegou aqui, se nós chegamos até aqui, é porque nós cremos. Aleluia. Não tem necessidade daquela fé em extremo, porque a fé, mesmo que ela seja pequena, o Senhor vai acrescentar. Aleluia. Esse cara que chegou até aqui, crê. Aleluia. Jesus está falando comigo, está falando com você. Glória a Deus. Porque nós cremos. Nós estamos aqui e nós cremos. Só Ele sabe o que está dentro de cada coraçãozinho. Aleluia. Ele sabe, eu não sei. E vocês também não sabem o que está dentro do meu coração, mas Ele sabe. Aleluia. Então, Jesus dizia isso para aqueles que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aqui fala de permanecer. Ô, glória. Permanecer. Aleluia. Você saber em quem você está crendo. Como disse, eu sei quem tem crido. Aleluia. Irmão, que não existe alguma dúvida. Ninguém mais tem dúvida. Nós podemos ter sim as lutas, a falta. Cada vez que nós lemos a Bíblia, esclarece algo. Muitas vezes eu leio certas passagens da Bíblia, não que eu li pensando outra coisa, mas eu li ela e entendi de uma forma. Depois, quando eu vou ler por uma segunda vez, ou vem um irmão e traz uma palavra, aquilo clareia. Mas não é porque eu entendi errado, porque ali é uma fonte inesgotável. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes aí Deus tem dado oportunidade. Chega aqui um irmão, uma irmã e prega a palavra. E eu agradeço que é um privilégio, muitas vezes, que talvez o irmão não tenha. Então eu pego a palavra depois que uma irmã trouxe a mensagem, o irmão trouxe. Aí Deus me deu assim uma visão. A irmã pregou perfeito, não estou acrescentando nada, mas Deus me deu uma palavra e eu acabo falando a ele mais 2, 3 minutinhos em cima daquele assunto, e já é uma outra coisa. Não é que aquela irmã esqueceu de falar algo. Se a própria irmã ou irmão chegar aqui amanhã e ler a mesma passagem, vai trazer, talvez Deus vai abrir um outro leque. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui Deus está falando sobre libertação. Sobre libertação. E para ser liberto, nós temos que permanecer. Nós temos que permanecer. Tem um ditado muito antigo que diz assim, ó, que cachorro de 2 donos morre de fome. Você já viu ele falar isso? Cachorro tem 2 donos, um acha que o outro deu comida,
e o outro também acha que deu comida e ele acaba não comendo nada. Um dia ele está com a barriga e depois vai explodir, outro dia ele não comeu, nem um nem o outro deu comida. Acha que dois vão morrer não. Então, esse permanecer é permanecer na presença do Senhor. Nós estamos sendo edificados. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos sendo edificados pelo Senhor. Aleluia. Não adianta ficar pulando de cá, pulando de lá. Então, irmão, nós temos que permanecer. Permanecer. Aleluia. Ele permanece. Ele vem no culto, daí 15 dias ele volta outra vez. Você já viu esse tipo de pessoas? Eu tenho orado por eles. Não edifica, não permanece, não tem permanência. Não está permanecendo. Pode existir um caso, por algum motivo, que nós já vimos vários, pode acontecer, não estou generalizando. Estou falando aquele que vai, para um pedaço, ele perde na caminhada, perde, como se diz, o fio da meada. Ele perde. Então é permanecer, ele está falando em permanecer. E aqui fala assim, ó, e conhecereis, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Aleluia. Conhecer a Aleluia. verdade, irmãos, é a verdade que libertará. Então é a verdade. Nós temos, graças a Deus, temos irmãos e irmãs que têm dons maravilhosos. Aleluia. Né? Tem dons maravilhosos, tem irmãos que oram e acontece a cura, tem irmãs que oram, a cura acontece. Temos aí, graças a Deus, em nosso meio, irmãos dotados aí pelo dom da revelação. Isso é maravilha. E temos aí o dom da palavra. Deus tem dentro, pouquinhos minutos, não precisa falar muito. Glória a Deus tem Deus. usado uma bênção, porque é a palavra que é poderosa. Não sou eu. É a palavra que tem poder. Então Deus está falando e quer falar em libertação. Então isso é conhecer a verdade. Aleluia. E a verdade é que nos libertará. Glória E a Deus. responderam eles. Olha bem aqui, ó. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles estão dizendo que eles nunca serviram a ninguém, são descendentes de Abraão. Estão trazendo aí algo que ficou lá no passado, estavam trazendo algo que ficou lá, somos filhos de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Estão dizendo que nunca serviram a ninguém, mas a palavra, o próprio Jesus disse assim, ó, no 34, respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Irmãos, não tem ninguém que fala eu vivo por mim mesmo, não existe. Nós temos o corpo, alma e espírito. Aleluia. Lá, o espiritual, se nós não tiver, como outro dia o diácono Luiz pregou, se a casa não tiver ocupada por um espírito, por uma legião, está ocupada por outro. A casa não fica vazia. Como é que você já parou de pensar? Não tem como, só se a pessoa ficar doente, tem uma demência, tem alguma coisa, mas não para de pensar. O tempo todo nós estamos pensando, essa cabeça nossa está pensando o tempo todo o tempo, está pensando, louvando ou bem ou mal, está pensando, alguma coisa está lá dentro. Então não existe falar, não, eu não sirvo a Deus, mas eu sou um homem de Deus. Não sirvo a Deus, mas eu vou para o céu. Eu não acredito em Deus, mas eu faço bem. Não existe isso. Ou você está servindo a Deus, ou você foi liberto, nós fomos libertos do pecado quando servindo a Deus, ou ainda estamos servindo ao pecado. E a Bíblia está dizendo. Servo do pecado, muitas vezes servo do pecado. Em quanto tempo que eu fui servo do pecado? E tem uma palavra, quando eu conheci aquela palavra, eu achei até estranho. Lá em Romanos, que fala assim que o pecado tem uma doutrina. A pessoa que está pecando, ele tem uma doutrina. Você já viu cada coisa? A doutrina do pecado. Andava, servia com sinceridade quando estava no pecado, servo do pecado. Em Romanos capítulo 8, vamos ler lá só para nós tirar essa dúvida. É para frente, né? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Santo teu nome. Glória a Deus.
Olha, irmão, que interessante que é, porque ele está falando justamente nessa parte, e é uma parte que eu, como escravo, que eu fui do inimigo, e eu guardei muito o dia que eu ouvi essa palavra, eu guardei muito no capítulo 6 de Romanos. Ó, vamos ler a partir do versículo 16. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, Romanos, é a primeira carta, depois de João é Atos, depois de Atos é Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 16 diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo, para lhe obedecer, sois servos? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha o versículo 17, irmão, que me chamou muita atenção, que você tem ele marcado aqui na minha Bíblia. Diz assim, ó: mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Vê, quando a gente estava lá no pecado, a gente obedecia, era servo do pecado. Hoje eles olham para a gente e acham que nós somos servos, que nós é que não podemos fazer nada. Não, vocês que são escravos, não é verdade? Eu comentei aqui um dia eu estava num posto de saúde, mas estava um frio, e tinha uma moça jovem, que com pena, mas com pena, esse que é verdadeiro escravo, mas com frio. E ela estava lá, eu de blusa, ele cantava meu pai de blusa, cedo no frio, e ela tremendo de frio, mas estava com uma tatuagem, várias tatuagens nas costas, uma bolsinha, aquele frio. E a hora que eu pude ver ela falar uma coisa, ela tinha na língua, tinha uma bola metálica, que eles falam piercing, né? Um piercing na língua. Irmão, pensei na hora, como é que uma mulher dessa com um piercing daquela na língua e um outro, tipo um ganchinho que se colocar no nariz de boi, colocando no nariz, outro negócio no nariz. Pensei, falei, que coisa, isso é um jogo difícil. Um jogo difícil. Eu ainda olhei daquele jeito, aquela manhã fresca, a pessoa normalmente está ali, o nariz começa a escorrer, é bom você pegar um lencinho, coisa lá. Não é que uma mulher daquela vai fazer, sofre demais, né? Sofre demais. Esse é o verdadeiro, está servindo essa doutrina do inimigo, doutrina do pecado, doutrina do demônio. Eu não esqueço do pastor Braz, uma vez ele recebeu uma senhora, acho que os irmãos vão lembrar aqui. Na época ela era esposa do prefeito lá de Santa Adélia. Posso falar abertamente, porque é real, temos testemunha disso. Ela foi lá, recebeu uma oração lá e ela foi agradecer. Aí o pastor comentou, acho que os irmãos vão lembrar, ela foi toda maquiada. E ela queria chorar, mas ela não queria chorar ao mesmo tempo, por quê? Para a lágrima não descer, ela molhava com alguém, lembra disso? Que pena, uma mulher que recebeu uma bênção de Deus, não era evangélica ainda. Deus tinha um plano maravilhoso na vida dela, né? Mas ela, por não deixar a lágrima rolar, ela cutucava com um lenço no cantinho, mas não tem como, aí a lágrima desce, porque Deus trabalha lá no fundo do coração, aí desce, já fica aquele risco em cima do hoje, das coisas, aí como é que a pessoa de escravo não poder nem derramar uma lágrima, por causa de escravo? Então, a palavra está falando aqui, ó, quando ela serve de escravo, obedecia de coração essa forma de doutrina. Mas diz no 18: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia! Então aí sim, escravo, eu fui, muitos aqui foram, né, que nasceram no bercinho evangélico e estão trilhando até hoje. Eu, nossa irmãzinha Raíssa, nosso irmãozinho Luiz, tiveram o prazer de nascer num berço evangélico. Não espera ser escravo do diabo lá primeiro, para depois acertar lá na frente. Não perca as oportunidades, não. Não perca a oportunidade, não. Os jovens que estão vindo para a nossa casa, a casa do Senhor, nosso meio. Não perca a oportunidade, não, de ter que ser escravo do inimigo, escravo do pecado, para depois ter que vir para a casa do Senhor fazer um conselho. É duro isso, né? Mas Jesus disse assim, ó: o servo não fica para sempre
em casa. O Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, existe um processo na libertação. A libertação do escravo. Nossa, a libertação do homem que está no mundo, quando Jesus estende a mão. Aleluia. Jesus chamou, Jesus confirma. Existe aquela vontade de sair da escravidão, de sair do sofrimento. Só que eu quero dizer que existe uma luta que se levanta, que parece que as coisas pioram. E a própria Bíblia diz isso. A própria Bíblia tem uma passagem quando aquele povo saiu do Egito. Aquele povo saiu do Egito. Quando mandou Moisés lá naquele povo que estava escravizado. Aquele povo estava escravizado. E Deus levantou Moisés, todos conhecem a passagem, para ir lá e tirar aquele povo. Quando Moisés chegou lá, que eles ficaram sabendo, Faraó ficou sabendo que aquele povo ia ser liberto. Faraó, ali ele representa o próprio diabo. Aleluia. O próprio diabo ele representa. E ali Moisés e Arão representando Deus. Moisés principalmente representando Deus. E aquele povo aprisionado, escravizado. A hora que chegou lá, Moisés, que Deus falou, não, vai lá e tira aquele povo da escravidão do Egito. Quando o faraó ficou sabendo, aquele povo fazia tijolo. Eles faziam tijolo, eles faziam manual, tijolo, e eles usavam uma palha para fazer, para colocar no meio do barro. E era o faraó que dava, ele não dava, tinha um pessoal para isso, não dava, ele colocar aqueles monte de palha, e os escravos lá, os hebreus, só iam pegar os tijolos e fazer, e colocando palha. Quando o faraó ficou sabendo que eles iam ser libertos, falou, esse povo está com tempo ocioso. Esse povo tem muito tempo, eles estão querendo servir a Deus. O faraó foi lá, Moisés foi lá falar com o faraó que eles queriam adorar a Deus. Ele falou, não, agora nós não vamos mudar a tarefa vai ser aquela. A quantidade de tijolo vai ser aquela. Aleluia. E a palha que nós dávamos na mão deles, eles vão ter que ir atrás e buscar. Eles vão ter, e eles reclamaram, mas agora piorou as coisas para nós. E é assim, irmão. Tem coisa que parece que piora. A hora que Deus se levanta para nos alcançar, para libertar realmente, para abrir a mente, parece que as coisas pioram. Quantos que aconteceu isso? Que a pessoa estava meio cá, meio lá. A hora que ele se decidiu a servir a Deus, naqueles primeiros momentos, parece que as coisas virou um inferno. Parece que as coisas pioraram. E piorou. Então essa é uma das coisas que muitas vezes segura o crente na libertação. Ele quer dar um passo, mas ele vê que as coisas pioram. Satanás faz um barulho, dá uma chacoalhada, e ele se acovarda e fica, não, melhor eu ficar quieto. Ou eu estava indo na oração, aí parece que as coisas piorou, então eu vou ficar quieto. Aceitar o inimigo faz isso, irmão. Por isso que Deus está dando uma palavra sobre libertação. Quando vocês na sua vida enfrentam. E aí muitas vezes sinais. O próprio inimigo mostra sinal também para você não ir. Aí chegou lá Moisés, cheio de poder, Moisés e Arão para fazer sinais. Chegou lá, como outro dia eu citei aqui, chegou, só que dessa vez foi Arão. Arão jogou o cajado dele lá no chão e virou uma cobra. Aleluia. Faraó tinha os magos dele, os adivinhos, os adivinhadores dele. Chegaram lá, jogaram 4, 5, jogaram a vara no chão, virou uma serpente. Cada uma virou uma serpente. E aí? Então o sujeito fica lá esperando, mas lá na igreja tal aconteceu um milagre, não foi curado, mas lá na Aparecida do Norte também foi curado. Lá na benzedeira fulano de tal também o sujeito estava assim e foi curado. Lá em tal lugar fez como é que chama aquelas coisas que faz? Simpatia, e sarou, ficou sarado. Jogou as varas, cada um deles jogaram as varas, e aqueles ficaram admirados, tanto os hebreus como os egípcios. Então, até aí, 0 a 0. Mas, só que ali, já para começar, aquela vara que Arão tinha jogado, engoliu as outras cobras dos outros. Então, já despertou um desejo. E aí Deus continuou.
fazendo? Ele mandou lá uma praga, ele mandou várias pragas. A primeira praga foi transformar a água em sangue. Pensou que coisa terrível? Foi só para Deus, não é? Foi lá. Os magos também fizeram. Os magos conseguiram fazer isso, transformar a água em sangue. Também conseguiram. Aí ele mandou Ram. Outra vez, Faraó falou: não, nós estamos empatados. Então, Deus de vocês, nós estamos empatados. E mandou para as Ram. Falou: então nós vamos mandar Ram por cima de vocês agora. Foi Ram por cima daquelas camas, por cima da casa, por cima de tudo. Já pensou que situação? Chegar na cama para dormir, cheio de Ram, cheio de sapo? Meu Deus! E só que eles fizeram a mesma coisa. Também fizeram. Até aí, muitos desistiram. Muitos eu acredito que não estavam crendo. Muitos acreditam que só está querendo ver sinais. Os sinais estavam igual. Então, muitas vezes, irmãos, quem está lá no mundo, ele fica olhando para trás. Por isso que ele continua vendo as coisas. Aleluia. Ele continua vendo. Engano. Muitas vezes é engano. Sinais de engano. Mas estão vendo. E se bem que ali era real. Mas Deus está falando sobre libertação. E aí Deus continua operando. Deus é Deus. Deus é poderoso. Aí não tem para ninguém. Aí ele pegou na terra aí, piolho, um punhado de terra. Vocês pegam um punhado de terra e oram naquilo, joga que vai virar piolho para todo lado, vai cobrir esse povo, vai cobrir tudo. Aí eles não conseguiram mais. Aí eles ficaram para trás. Aí, isso tudo para Deus fazer o quê? Abrir a mente. Abrir a mente, irmãos. Então muitas vezes acontece na nossa vida, acontece no meio de crente. Tem crente que, você já ouviu falar de crente que voltou para a idolatria, para a igreja católica, pessoa que ficou no meio evangélico, já ouviu, né? Crente, a pessoa foi cristão por um determinado tempo e depois voltou para a idolatria, voltou mesmo a carregar um crucifixo, aí lá nessas como é que fala, essas viagens que tem aí, lá para a idolatria, pessoas que voltaram a comemorar aí o Natal, com a arvinha de Natal, com o presépio e etc. Pessoa que está despreparada. Então, pessoa que não foi liberta. Então, aí Deus foi usando, irmão, isso que eu quero dizer. Aquele povo estava no meio daquelas pragas que o próprio Deus estava colocando ali para a libertação daquele povo. Para a libertação dos hebreus e para os egípcios ver o poder de Deus. E ali teve várias outras pragas. Ali veio praga de gafanhoto, aí teve várias pragas. Só que aí o povo de Deus estava sendo guardado. Quando vinham essas pragas, o povo de Deus estava sendo guardado, não estava sendo atingido. Então nós, no começo da libertação, da minha principalmente, eu me basei muito na minha. Quando eu falo, eu não gosto de falar da vida dos outros, de comparar os outros, porque a gente não sabe direito. Mas da minha eu sei. Quando nessa fase de libertação, muita coisa eu sei que queria me puxar para trás, não queria me impedir de eu ser liberto realmente. Muitas das vezes me fez eu ficar em cima do muro, mas graças a Deus que fui para frente. Mas só que eu falo hoje para os irmãos sem medo de errar. E muitas vezes eu tive lugar que era para ter, era laço de morte, era para ter tido morte, e eu fui livre. Eu dirigi muitas das vezes bêbado, mas bêbado mesmo, Fátima sabe disso. Tinha uma caravana naquele tempo, os meninos lá atrás, meu Deus, criança, dentro daquela caravana, um carro grande, lá atrás, eles iam lá os dois brincando lá atrás, eu e a Fátima na frente, com a fita ligada, dirigindo aquele carro, mas bêbado. Só que ele não caía, sempre. Aleluia. Estava cansado disso, tá ali. O inimigo, eu falei, não, você é forte. Você é forte, pá. Você é forte. Bebe e não cai, você é talento. E eu sabia que aquilo ali era o diabo queria me matar, queria matar com a família inteira. Mas Deus guardando. Aleluia. Então isso passa durante a libertação. Por isso que eu quero falar, talvez tenha alguém passando ainda por isso. Ainda não se libertou totalmente. Aleluia. Mas olha que você está sendo liberto, você já Glória a Deus, você já recebeu. Olha pelas maravilhas
fez na nossa vida. Verdade. Irmãos, quanto que Deus teve que fazer ali no meio do povo. No meio do povo, não vamos entrar em detalhe, mas ali teve até chuva de pedras grandes, que caía, pegou, matou animal, quebrou árvore, e no meio do povo de Deus, naquela área que eles viviam, os egípcios escravos, não aconteceu nada. Teve outra praga que foi aquela escuridão mesmo, que a pessoa não conseguia se mover do seu lugar. Escuridão, foi outra praga que foi mandada, e os hebreus estavam lá, a pouca distância, desfrutando da luz, desfrutando de tudo. E para resumir, a última praga, a 12ª, foram 10 pragas, né? 10ª praga foi lá aquela morte dos primogênitos. Só que aí que eu falo, irmãos, que Deus é maravilhoso. Essa que foi o ensinamento não somente para os hebreus, não somente foi para os egípcios também, para aqueles que criam, para aqueles que não criam, e para nós ficou, que foi a instituição daquela Páscoa, que foi ali na morte do primogênito, a morte do cordeiro sem mácula. Aleluia. A morte do cordeiro. Então foi a primeira vez ali que manifestou Jesus, uma libertação, libertando o povo de Deus. E manifestou ali o cordeiro. Aí cada um teria que ficar dentro do seu lar, isso por desobediência de Faraó, que o próprio Deus tinha tocado para endurecer o coração dele. E Deus alertou: olha, nós vamos passar nas casas e vamos matar os primogênitos, os filhos mais velhos, desde o homem até o animal, desde o rei do Faraó, que é o mais importante, até aquela que estava atrás do moinho. Todos os primogênitos, todos o filho mais velho vai morrer. Se eu estivesse lá na minha época eu ia morrer, ia ficar só meu pai e minha mãe. Eu sou filho único, ia morrer, eu ia ficar lá, um casal velando o defunto. Toda a casa ali não teve nenhuma, só dos hebreus. Aí todas as casas teve ali um funeral. Já pensou que esse negócio é real, irmão? Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Então, só que ele deu um escape para aqueles que creem. Sabe onde que está? No sangue do cordeiro. No sangue do cordeiro. Teria que ser não qualquer cordeiro, teria que ser um cordeiro sem mácula. Aleluia. Sem mancha. Aí se ia matar, comer a carne e passar o sangue nos umbrais da porta. Aí seria a marca que ia passar lá, o anjo destruindo lá, o próprio Deus estendendo, destruindo, mas estendendo o sangue. Aleluia. Irmãos, aleluia. Hoje não é diferente, irmãos. Nós temos que chegar nesse ponto. Nós somos libertos, nós somos livres disso tudo. Se nós chegar nesse ponto e nós ter Jesus Cristo, aí o sangue do cordeiro, Jesus dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Passou ali cada casa, nos meios dos animais lá, animais mortos, cada casa dos egípcios, ali um defunto, filho mais velho morto, e os hebreus lá preparados, eles comeram carne, só que aquele sangue estava marcando eles, aleluia. Então, irmãos, isso que eu quero dizer, olha, que haja em nós aquele sentimento que Paulo é maravilha. Por isso que nós temos que conhecer, por isso que a palavra diz aqui, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade. Aleluia. Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia. Lá em Gálatas, no comecinho da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, tem uma passagem que diz assim, ó: não sou mais eu, já estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa passagem está em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Gálatas 2:20 diz assim, diz exatamente dessa maneira. Eu vou ler para os irmãos para nós estar encerrando e nós estamos. Por isso, libertação, irmãos. Libertação. Em Gálatas. Gálatas, capítulo 2, né? Falei capítulo 2.
C2, Gálatas. Irmão, marca essas coisas na sua Bíblia, viu? Marca, não deixa de marcar não, isso tudo é riqueza, isso é pérola, essas coisas. Muitas dessas coisas eu tenho guardado no início da minha conversão. Isso guardado no coração, na tábua 2:20. Gálatas 2:20. Olha o que diz. Se você não encontrou, preste bem atenção. Paulo está dizendo assim, ó, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. A libertação. Nós só vamos ser libertos realmente se Cristo viver em nós. Não você achar que você está vindo aqui na igreja, você vai lá na outra igreja, você vai lá e vai servir a Cristo. Isso é o tempo que nós estamos na idolatria. O tempo que você ia lá e cada vez era um tipo de Cristo lá na igreja. Outro dia não sei quem falou aqui que viu um Cristo lá deitado lá no lugar, foi lá e orou para ele. Depende da época do ano, você vai lá na igreja, você vê Cristo, ele é um menininho deitado dentro de uma cestinha. Tem uma vez, você vai lá, é um Cristo com uma cruz nas costas, tudo. Então cada vez que você vai é um Cristo. Mas nós não, irmão, ó, nós estamos crucificados com Cristo. Não, mas essa é a verdadeira libertação. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que olhar com os olhos de Cristo, tem que pensar com a mente de Cristo. Se nós continuar pensando do nosso jeito, querer servir, fazer parcial o negócio, não podemos servir a dois senhores. Uma hora eu vou lá e faço ação com minhas próprias mãos, meu próprio desejo. Aí eu venho aqui e quero que Deus me... Não, irmão, se Cristo vive, essa é a verdadeira libertação. Aleluia. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir daí é libertação. Aleluia. Deus sabe o porquê dessa palavra nessa noite. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo tem que habitar em nós. Esperança da glória. Mas que esperança dos céus, Cristo em nós. Aleluia. Cristo em nós. Esperança da glória. Amém, irmão? Está aí a palavra de Deus nesta noite. Vamos estar orando. Já são 8h20, nós vamos estar orando ao Senhor nesta noite. Nós vamos estar orando aí pelo menos uns 40 minutos, até uns 20 para as 9, né? 8h20, está certinho aí, né? 8h20. Nós vamos aí, 2 varões e 2 varoas. Nós vamos pôr aí nosso irmão Diácono Fernando Vander e nosso irmão evangelista Juliano, nossa irmã cooperadora Márcia e a nossa irmã cooperadora Rosalina dando encerramento. Vamos receber aqui o Diácono Fernando Vander, está orando depois o evangelista. Vamos falar com ele, Jesus.